Fala pessoal, tudo bem com você? Mais um dia aqui pra gente ler a Bíblia crescendo. Você tá aqui diretamente do meu quarto, né? Onde a gente vai ler a Bíblia junto, a gente vai crescer, avançar, desfrutando do melhor de Deus, tá bom? Bora lá, pega essa Bíblia então. A gente já vai ler hoje Marcos, começando de Marcos capítulo 7, verso de número 1 até o número 13, tá bom? Depois a gente vai lá pra Daniel 10 e a gente vai também lá, né, pra Daniel 11. Bora lá então, tem muita coisa pra gente crescer. Bora lá avançar. E ele diz assim, ó, começando aqui de Marcos, na realidade Marcos capítulo 6, tá bom? Marcos 6, a gente vai começar aqui, ó, a partir do versículo de número 30. Então bora lá, até o 56. Marcos 6, a partir do versículo 30. Ele diz assim, ó: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo que haviam feito e ensinado. E eles disse: Vinde repousar, porque a parte, né, e se colocou em um lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram a sós num barco num lugar solitário. Muitos, porém, viram a partir dali, reconhecendo, e correram para lá, ao pé das cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou então a ensinar muitas coisas. Deram então muito tarde, e vieram os outros discípulos a Jesus e disseram: Já é deserto esse lugar, e a hora é avançada. Despede-os para que, passando pelo campo ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, eles respondeu: Dai vocês mesmos de comer. Disseram eles: E como iremos comprar 200 denários de pão para dar a eles que comer? Gente, lembra que, olha que coisa interessante, o problema não era o dinheiro, o problema de fato era onde comprar pão, né? Isso que eles soam para a gente aqui. Verso 38. E ele lhes disse: Quantos pães vocês têm? E de ver. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos que se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se assim de grupos de 100 em 100, 50 e 50. Tomando ele então os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos e abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem. E assim todos repartiram, né, os 5 pães e 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e assim recolheram 12 cestos cheios, né, repletos de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães e peixe eram 5.000 homens. Vale lembrar que nessa época bíblica eles não contavam as mulheres e crianças, tá bom? Então aqui é 5.000 homens mais mulheres e crianças. Então a gente tem 45 agora. Ele vai dizer: Logo a seguir compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar diante para outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão e, tendo já despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco, né, no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade de remar, porque o vento era contrário, por volta da quarta vigília da noite, foi ter com eles andando sobre as águas, andando sobre o mar, e queria eles tomar a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma e começaram a gritar, pois todos ficaram aterrorizados quando viram. Mas logo lhe falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Subiu ao barco para estar com eles, então o vento cessou. Ficaram ali todos atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração já estava endurecido. Verso 53. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saíram eles do barco e logo o povo reconheceu Jesus. Percorreram toda aquela região e traziam junto dele leitos de enfermos para onde ouviam a palavra que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades, campos, colocavam enfermos nas praças e pediam que deixasse tocar ao menos na hora de sua veste, e quando as tocavam, todos saíam curados. A gente percebe que não é só a mulher de Marcos 5,25 que toca, né, de fato ali nas vestes e é curado. Bora lá então agora, 2 Samuel, né? Vamos lá. Samuel, Samuel, Reis, Crônicas, lembra? Então se você achou aí Crônicas, volta que Samuel é antes. 2 Samuel, capítulo de número 16. Bora lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Com aquela historinha, Absalão trai Davi tem que sair correndo, né? É isso que a gente viu na nossa última leitura. Bora lá então. 2 Samuel 16:1. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados. Nunca ouvi essa palavra. Albardados, e sobre ele 200 pães, 100 cachos de paz, 100 frutas de verão e de um odre de vinho. Perguntou ao rei de Ziba: O que pretendes com isso? E respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei para serem montados, os pães e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem, os cansados do deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois ele disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba: Teu é tudo, e tudo pertence a Mefibosete, disse Ziba. Eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saiu e ia amaldiçoando a tudo.
atirava pedras contra Davi e todos contra os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando dizia-se-me: fora daqui, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já entregou nas suas mãos o filho de Absalão, eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem seria eu para fazer o contrário? Disse mais Davi a Abissai: a todos os seus servos, eis que o próprio filho procura tirar-lhe a vida, quanto mais ainda a este benjamita. Deixa-o que amaldiçoou, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho. Davi e seus homens também semeiam ao longo do monte. Ao lado dele caminhava e o amaldiçoava, tirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão, pois, todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, com ele Aitofel. Tendo se apresentado a Hussai, a arquiteta, amiga de Davi, Absalão, disse: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Hussai: é assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que tu não foste com teu amigo? Respondeu Hussai a Absalão: não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo o povo, e todos os homens de Israel, ele pertencerei, e com ele ficarei. Ainda mais a quem serviria eu, porventura não seria diante do seu filho, como servi diante do teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para o seu pai, animar-se-ão para os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho de Aitofel que dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi quanto para Absalão. Né? A gente vê aqui um conselho que a gente sabe que não vai dar muito bom. Né? Então cuidado aí com os conselhos que você ouve. Bora lá, agora vamos ver Daniel. Né? Vamos lá, Daniel, Ezequiel, Daniel, capítulo de número 10. Vamos ver aqui, 10, e depois a gente vai ler o 11, 1 e 2. Bora lá então. Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, plantei durante 3 semanas. Manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando a bordo do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro e puro, de Ufar. O seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens estavam comigo e nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei a grande visão. Não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e desfigurou, não tive força alguma. Contudo, ouvi uma voz de suas palavras, e ouvindo-a, eu caí sem sentido, com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudindo-me, me colocou de joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, o homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque hei de te levantar como enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me coloquei de pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a se humilhar perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas todas as suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar, e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e me calei. E eis que, como semelhança de filho de homens, me tocou nos lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o seu servo, o servo, falar
a mim, né? E ele diz, porque quanto a mim não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar como semelhança de homem, me fortaleceu. E ele disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, seja forte. Ao falar comigo, fiquei fortalecido, disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim até ti? Eu tomarei a pelejar contra o príncipe das Persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expressamente escrito na verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Agora a gente vai ler aqui o 11, 1 e 2, tá bom? Para dar a quantidade de versículos. Nele diz, ó, Daniel 11, 1 e 2. Mas eu no primeiro ano do rei Dário, me levantei, ou medo, né? Me levantei para fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Tornando fortes suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então, mais uma vez, a gente vê aqui, né, Daniel falando de uma forma figurada aquilo que iria acontecer, né, os reinos que iriam se levantar, todas as coisas que iriam acontecer desde o tempo dele. Lembrando que a maioria das coisas de Daniel, das 69 semanas, nós sabemos que já passou e hoje a gente vive, não é, aí na beira da 70ª semana de Daniel, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu oro mesmo para que cada dia a tua palavra nos fortaleça e assim a gente possa viver o melhor do Senhor nessa terra. Abençoa cada escudeiro em tudo que eles forem fazer, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que Deus falou no seu coração e eu te espero amanhã na nossa próxima leitura. Um grande abraço e tchau, tchau.